Enquanto o mundo ainda tentava entender as mudanças provocadas pelo fim da Guerra Fria, milhares de soldados iraquianos atravessaram a fronteira do Kuwait. Tanques, tropas mecanizadas e aviões avançaram rapidamente. Em poucas horas, o pequeno Kuwait estava praticamente sob controle do Iraque. Mas Saddam Hussein havia cometido um erro que mudaria o equilíbrio do Oriente Médio. A invasão provocaria uma reação internacional sem precedentes. Em poucos meses, uma gigantesca coalizão militar seria formada para enfrentar um dos maiores exércitos do mundo. E em apenas 100 horas de combate terrestre, o poderoso exército iraquiano seria esmagado. Esta é a história da Guerra do Golfo. Para entender a guerra, precisamos voltar para os problemas enfrentados pelo Iraque. Durante os anos 80, o país havia travado uma longa e devastadora guerra contra o Irã. O conflito terminou em 1988, deixando o Iraque profundamente endividado. Saddam Hussein acreditava que o Kuwait deveria ajudar a pagar essa conta. O governo iraquiano acusava o Kuwait de produzir petróleo acima das cotas e de retirar petróleo de uma região disputada na fronteira. As relações entre os dois países pioraram rapidamente. Então, na madrugada de 2 de agosto de 1990, o Iraque iniciou a invasão. Centenas de milhares de soldados iraquianos entraram no Kuwait, apoiados por tanques, artilharia e força aérea. O exército do Kuwait resistiu, mas não tinha condições de enfrentar sozinho uma força muito maior. A capital, Kuwait City, caiu rapidamente. Saddam então anunciou a anexação do Kuwait. Para a comunidade internacional, aquilo era inaceitável. O Conselho de Segurança da ONU condenou a invasão e exigiu a retirada das tropas iraquianas. Saddam, porém, não recuou, e foi então que começou uma gigantesca mobilização militar. Os Estados Unidos começaram a enviar tropas para a Arábia Saudita. A operação recebeu o nome de Escudo do Deserto, ou Desert Shield. O objetivo inicial era impedir que Saddam Hussein continuasse avançando e ameaçasse a Arábia Saudita, mas a operação cresceu rapidamente. Centenas de milhares de soldados americanos chegaram ao Oriente Médio. Outros países também enviaram tropas, aviões, navios e equipamentos. Britânicos, franceses, sauditas e forças de diversos países árabes passaram a fazer parte da coalizão. No total, dezenas de países participaram da operação. Do outro lado estava o Iraque, que possuía um dos maiores exércitos do mundo. Saddam tinha centenas de milhares de soldados e milhares de veículos blindados. Muitos deles haviam adquirido experiência durante a guerra contra o Irã. Saddam acreditava que poderia resistir. Talvez esperasse que as baixas provocadas pela guerra dividissem a coalizão, mas ele estava prestes a descobrir uma diferença fundamental entre seu exército e a força que estava se formando contra ele: tecnologia, treinamento, inteligência e poder aéreo. Pouco depois da meia-noite no horário local, a Operação Tempestade no Deserto, Desert Storm, começou. A primeira fase seria dominada pelo poder aéreo. A coalizão lançou uma gigantesca campanha de bombardeios contra o Iraque. Centro de comando, radares, pistas de aviação, depósitos de arma, pontes e outras estruturas militares foram atingidos. Caças americanos e aliados dominavam os céus. Entre as aeronaves estavam os F-15, F-16, FA-18, Tornado e outras máquinas. Mas uma das maiores surpresas veio dos céus de Bagdá. Os Estados Unidos empregaram aeronaves furtivas F-117. Elas conseguiam penetrar áreas fortemente defendidas e atacar alvos estratégicos. Enquanto isso, o Iraque tentava responder. Saddam lançou mísseis Scud contra Israel e a Arábia Saudita. A intenção era provocar uma reação israelense e talvez dividir a coalizão. Israel, porém, não entrou diretamente na guerra, e a coalizão continuou avançando. Durante semanas, o exército iraquiano foi submetido a ataques constantes. Quando a ofensiva terrestre finalmente começou, grande parte da sua capacidade militar já havia sido severamente degradada. Depois de semanas de bombardeios, começou a ofensiva terrestre. Milhares de soldados da coalizão avançaram pelo deserto, mas a estratégia não era simplesmente atacar de frente. As forças de coalizão realizaram um enorme movimento pelo oeste, contornando posições iraquianas e atacando sua retaguarda. Foi uma das maiores operações de guerra mecanizada desde a Segunda Guerra Mundial. Tanques M1 Abrams avançavam ao lado de veículos blindados e unidades de infantaria. Do outro lado estavam tanques iraquianos, incluindo versões do T-72 soviético. A diferença tecnológica era enorme. Os Abrams possuíam sistemas avançados de visão e controle de tiro. Suas tripulações conseguiam identificar alvos a grandes distâncias, inclusive durante a noite em condições de baixa visibilidade. Em várias batalhas, os iraquianos sequer conseguiam detectar seus adversários antes de serem atingidos. Um dos confrontos mais conhecidos aconteceu em 26 de fevereiro,
na região conhecida como 73 Estin. Unidades blindadas americanas encontraram forças iraquianas e destruíram grande quantidade de veículos em um combate extremamente rápido. A ofensiva estava se transformando em um desastre para Saddam. Em apenas alguns dias, as linhas iraquianas começaram a entrar em colapso. Milhares de soldados foram capturados. Outros simplesmente abandonaram seus equipamentos e tentaram fugir para o norte. A coalizão continuava avançando, mas a retirada iraquiana produziria uma das imagens mais marcantes de toda a guerra. Uma enorme quantidade de veículos militares e civis ficou presa em uma estrada ao norte do Kuwait. A coluna foi atacada por forças da coalizão. As imagens dos veículos destruídos ficaram conhecidas mundialmente como a Estrada da Morte. O episódio também se tornou um dos momentos mais controversos da guerra, levantando debates sobre a necessidade e a proporcionalidade dos ataques contra uma força de retirada. Enquanto isso, no Kuwait, as forças iraquianas começavam a ser expulsas. Em poucos dias, a resistência organizada praticamente desapareceu. A ofensiva terrestre havia começado em 24 de fevereiro, e aproximadamente 100 horas depois chegaria ao fim. O presidente americano George Bush anunciou o fim das operações ofensivas. As forças iraquianas haviam sido expulsas do Kuwait. Saddam Hussein continuava no poder em Bagdá, e essa é uma das características mais curiosas da Guerra do Golfo. A coalizão poderia ter continuado avançando até a capital iraquiana, mas esse não era o objetivo declarado da operação. A missão era libertar o Kuwait, e ela havia sido cumprida. O resultado militar foi devastador para o Iraque. Grande parte de suas forças armadas havia sido destruída, capturada ou abandonada. A coalizão também sofreu perdas, embora muito menores em comparação com as forças iraquianas. A Guerra do Golfo mostrou ao mundo uma nova forma de guerra. Satélites, bombas guiadas, aeronaves furtivas, visão noturna, guerra eletrônica e comunicações avançadas passaram a ter um papel central no campo de batalha. A imagem de um exército moderno também havia mudado. A Guerra do Golfo começou por causa da invasão de um pequeno país, mas terminou demonstrando ao mundo a enorme diferença entre a capacidade militares das grandes potências e um exército convencional que, apesar de numeroso e experiente, não conseguiu acompanhar o nível tecnológico da coalizão. Saddam Hussein permaneceu no poder, mas o Iraque jamais seria o mesmo, e a Operação Tempestade no deserto se tornou um dos conflitos mais importantes da transição entre a Guerra Fria e a Era das Guerras Modernas. No deserto do Oriente Médio, em apenas 100 horas de ofensiva terrestre, uma das maiores forças militares do mundo foi derrotada, e o mundo acabava de entrar em uma nova era da guerra.